12:02, boa tarde para você. A Prefeitura do Rio acabou de anunciar o Plano Verão, que são os preparativos da cidade, principalmente para o período de chuvas. Mas o prefeito Eduardo Paes também falou há pouco sobre a expectativa de flexibilizar o uso de máscara daqui a 10 dias. Paes disse que possivelmente vai ocorrer na semana que vem. Conversa então com o Diego Aidar, ele acompanhou e traz outras informações. Diego, boa tarde para você, mas essa liberação não valeria para todos os lugares, né? Explica para a gente. Exatamente, Mariana. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo, né? Todo mundo está se perguntando quando é que isso vai ser possível e a previsão do prefeito é que no dia 15, na semana que vem, vai ser possível começar a flexibilizar. O que ele me explicou? Que, na verdade, a questão não é só a data, é o percentual de vacinados no Rio. Ele citou a ata do Comitê Científico da Prefeitura do último mês de agosto, que determinou algumas diretrizes para flexibilizar o uso da máscara. Por exemplo, o que essa ata prevê? Que a partir do momento em que o município do Rio tiver com 65% dos moradores totalmente imunizados, ou seja, as pessoas tomaram a primeira e a segunda doses ou a dose única, quando for o caso, o uso de máscaras vai ser liberado, ou seja, não vai mais ser obrigatório em lugares abertos. Eu liguei agora há pouco para o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, para pegar alguns detalhes na prática, como seria. O que ele me falou? Por exemplo, alguém vai dar um passeio no calçadão, vai fazer uma atividade física ali sozinho. Vai poder fazer sem o uso de máscara. Vamos supor que ele parou ali na fila do sorvete, aglomerou, usa a máscara. Vai andar sozinho, vai andar para casa, sem máscara. Entrou na padaria, com máscara. Além disso, os eventos com até 1.000 pessoas em locais abertos também estarão permitidos, mas nesse caso, como tem aglomeração, o uso de máscara será obrigatório. Não haverá exigência para teste de Covid. Danceterias, boates, casas de show e festas voltam a ser permitidas, mas é preciso apresentar ali o esquema vacinal e a máscara também será obrigatória. A capacidade não pode passar dos 50%. A Prefeitura acredita que no dia 15 vai estar com 65% da população completamente imunizada, mas essa data pode mudar. Vamos ouvir o que o prefeito Eduardo Paes disse mais cedo. Simplesmente transcrevi ou publiquei ontem nas minhas redes sociais algo que foi publicado no Diário Oficial do Município de uma reunião do Conselho do Comitê Científico da Prefeitura no dia 9 de agosto. A pergunta que eu fiz ao secretário de Saúde ontem foi: você imagina chegar nessa segunda etapa que dia? E na terceira etapa que dia? Ele me disse 15/10 e 15/11. Eu só chamei atenção para isso, né? Então, são decisões do Comitê Científico, formado por 2 ex-ministros da Saúde, por representantes de diversas universidades do Rio, pelo presidente da Associação Brasileira de Epidemiologia, né? Então, dali foi o meu comentário no último domingo, quando eu disse que provavelmente nós temos carnaval. Porque carnaval é uma coisa que você tem ou não tem, né? Carnaval com distanciamento não existe. Ou tem ou não tem, né? Segundo o Comitê Científico, a partir do momento que a gente atinge 75%, 80%, acho que é 75%, você tem os lugares que exigem máscara, distanciamento, são muito poucos. A gente foi ouvir especialistas sobre essa previsão de flexibilizar o uso de máscaras. Vamos ver. O uso de máscara vai poder ser abolido em ambientes abertos, em ambientes com ventilação, né, em ambientes externos. E vai ficar ainda mantido em locais fechados e mesmo em ambientes externos quando você tiver aglomeração, como por exemplo num ponto de ônibus com muita gente, numa estação de trem, por exemplo, onde você tem uma aglomeração muito grande, ainda vai ser recomendado que as pessoas utilizem. Mas de uma forma geral, na rua, no ambiente externo, altamente ventilado, o risco de transmissão ele é bem menor. Como vários países do mundo já fizeram, na Europa, por exemplo, hoje, né, a maior parte dos países já aboliu esse uso de máscara no ambiente externo, mantendo apenas nos ambientes fechados, onde aí sim o risco de transmissão aumenta mais, principalmente pela falta da ventilação. Eu penso que essa decisão da Prefeitura e esse comunicado, ele é equivocado e precipitado. Precipitado porque a gente ainda tem uma circulação do vírus e não é em 15 dias que isso se resolverá, né? Penso que há 3 razões para isso, para considerar como precipitado.
A primeira é que nós não estamos fazendo teste em massa. Essa decisão da Prefeitura tem um peso grande nos indicadores de ocupação de leitos, UTI e de acesso aos serviços. E a gente não sabe como é que o vírus está circulando nas escolas, nas situações de transporte, né? Nas situações de aglomeração que normalmente existem na cidade. Ela é também equivocada porque o Rio de Janeiro não é uma cidade isolada, né? É preciso, essa não é a situação de cobertura vacinal, não é a mesma em todas as cidades. Um dos critérios fundamentais para poder flexibilizar, especialmente o uso de máscaras em ambientes livres, é o número de idosos vacinados, a porcentagem daqueles indivíduos que precisam receber a terceira dose ou a dose de reforço completamente vacinados. Essa é a população mais vulnerável. E é preciso entender também, ou orientar a população, que essa flexibilização deve ser gradual, deve ser responsável, deve obedecer a critérios de mínimo possível de aglomerações. Em ambientes fechados, jamais abandonar o uso de máscara. E a população mais vulnerável tem que estar vacinada com as 3 doses. Esse é um critério, ao meu ver, adequado para esse momento da pandemia. Daqui a pouco eu volto então ao vivo para dar outros detalhes sobre essa previsão de flexibilizar o uso de máscaras e também, Mariana Edmilson, trago detalhes sobre o Plano Verão, que foi anunciado agora há pouco aqui no Centro de Operações da Prefeitura, de onde eu falo ao vivo, onde as autoridades aí falaram como que a cidade está se preparando para as chuvas de verão. Até já. Combinado, Diego. Já vamos voltar a falar sobre a intenção da Prefeitura do Rio de flexibilizar o uso de máscara em locais abertos a partir do dia 15 de outubro. Então volta ele, Diego Aidar, com mais informações. Diego. Mariana, o prefeito manteve essa previsão hoje cedo, numa entrevista coletiva aqui no Centro de Operações. Ele citou uma ata, um documento do Comitê Científico que dá aí as regras para a flexibilização do uso de máscara. E segundo essa ata, quando o município do Rio atingir 65% dos moradores completamente imunizados, o uso de máscara deixa de ser obrigatório em lugares abertos e sem aglomeração. E o prefeito acredita, ele conversou com o secretário de Saúde, Daniel Sonans, que passou essa previsão, que a cidade deve atingir esse número no dia 15 de outubro. Por isso, há essa previsão, mas a data também pode ser adiada conforme o caminhar aí da vacinação na cidade. Então, o que mudaria no dia a dia do carioca, por exemplo? Uma caminhada ao ar livre, num calçadão, no Parque de Madureira, por exemplo, poderia ser feita sem máscara. Mas se em determinado momento acontecer algum tipo de aglomeração, precisa colocar a máscara novamente. Além dessa questão da máscara, com a cidade atingindo aí 65% de todos os moradores completamente vacinados, os eventos de até 1.000 pessoas em locais abertos também estarão permitidos, mas nesse caso, com aglomeração, uso de máscara, mas não haverá exigência para teste de Covid. Danceterias, boates, casas de show e festas voltam a ser permitidas, mas será preciso apresentar ali o esquema vacinal completo e a máscara também será obrigatória e a capacidade do público não poderá ultrapassar 50%. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, ainda segundo a Prefeitura, é quando a cidade atingir 75% de todos os moradores completamente imunizados. Aí o uso de máscara ficaria restrito ao transporte coletivo e a ambientes hospitalares. Vamos ver o que o prefeito disse. Se o comitê científico diz que provavelmente lá para meados de novembro você não vai precisar mais usar máscara, eu imagino que seja meio absurdo você pensar que não vai ter carnaval e se tiver vai ter distanciamento. É simplesmente esse comentário, mas essas decisões aqui na Prefeitura são tomadas pelo secretário de Saúde, ouvindo o Comitê Científico. Essa data do dia 15, então, o princípio está mantida? Não, eu disse que deve ser, me informou o secretário de Saúde ontem que esse 65% provavelmente deve ser atingido no dia 15. Agora, se vai ser ou não vai, espero que sim. Edmilson, então, sobre essa possibilidade de desobrigar o uso da máscara a partir do dia 15, pelo que eu entendi, ele vai ter que andar com a máscara no bolso, né? Porque quando vem aglomeração tem que botar, mas aí quando está ao ar livre pode tirar, é isso? Mariana, eu entendo que cria uma ansiedade, a gente tem uma ansiedade muito grande para tirar a máscara, né? O Brasil não tem tradição disso, em outros países tem a tradição, quando está com gripe se usa a máscara, nós não temos essa tradição.
mas o fato é que não está simples da forma como está, não está bom para todo mundo, porque não tem uma unidade. Então, especialistas pensam diferente, que talvez esse não seja um momento, talvez não só o índice, usar só a vacinação, mas também número de mortes, número de casos, pessoas internadas e tudo mais, seria mais prudente. E o fato é que vai criar uma confusão grande, né? Então, eu saio do Rio de Janeiro, vou para Nova Iguaçu, opa, lá em Nova Iguaçu não, só dezembro. Se eu vou para Niterói, não, aqui só janeiro. Se eu vou para Duque de Caxias, pode liberar, porque talvez libere até amanhã lá, o prefeito me falou. São Gonçalo ainda não tem data ainda, veja que confusão. Acho que em nome de uma tranquilidade para todos nós, será que todos os prefeitos, eles não podem se reunir, né? O secretário estadual de saúde, olha, vamos chegar a uma unidade para que todos saiam no mesmo momento, vamos fazer assim? Será que não é possível isso no Rio de Janeiro? Dá tranquilidade para todo mundo, um bom momento, sem criar confusão.